O Papa Leão XIII declarou: nós detemos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Quem disse isso? Leão XIII. E quem chegou agora? Leão XIV. E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. O livro do Apocalipse foi escrito de uma forma bem interessante. E o ápice do livro encontra-se nos capítulos 12, 13 e 14. É o famoso quiasmo, né? E nesses capítulos nós temos uma concentração de informações a respeito do grande conflito que chega ao fim. E nós vamos entender um pouquinho mais desse tema. Talvez a pergunta que eu mais tenho ouvido em meu ministério seja: pastor, quando é que Jesus volta? Alguns acham que nós, pastores, temos algum segredo, ou alguma profecia oculta que a gente não revela. Mas a gente não sabe o dia nem a hora. Mas essa, quem sabe, foi a pergunta que eu mais tenho ouvido no meu ministério. Cristo condicionou sua vinda a vários acontecimentos que já tiveram lugar, mas um deles ainda não. Esse está em Mateus 24:14, que ele disse lá: e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, em testemunho a quê? Todas as nações, então virá o fim. O fim só virá quando o evangelho for pregado a toda criatura. Agora, quando nós olhamos os índices de crescimento da igreja adventista, o mesmo da igreja cristã, os índices de natalidade, os desafios geográficos, linguísticos, financeiros, a gente se depara com um dilema: como que o evangelho vai alcançar o mundo inteiro? Como que uma igreja com pouco mais de 22 milhões de membros espalhados pelo mundo poderá concluir esta obra que nos foi confiada? Há uma resposta. Deus tem uma estratégia para a conclusão da pregação do evangelho. E essa estratégia nós vamos estudar amanhã. Amanhã você vai entender o plano que Deus já estabeleceu em sua palavra, que levará à evangelização do mundo. O plano já está aí. Às vezes a gente não percebe, mas o plano já foi estabelecido. E o detalhe mais interessante é que quem não fizer parte desse plano vai ficar de fora. É o verdadeiro evangelismo integrado. Quem não se integrar vai ficar de fora. Então, qual é a estratégia que Deus vai usar para a conclusão da sua obra? É o que nós veremos amanhã. Eu digo sem medo de errar que amanhã será o tema mais importante da nossa semana. Mais importante de qualquer outro tema que nós estudamos ou ainda estudaremos. O tema de amanhã é o mais importante. Ao mesmo tempo, é um dos temas mais desconhecidos. Te espero amanhã às 8. Hoje, nós vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 13, e dentro dele nós encontramos 2 decretos. E nós vamos falar hoje sobre o primeiro decreto, e ainda esta semana sobre o segundo decreto. Em Apocalipse 13 há 2 decretos. Hoje vamos ver o primeiro, que é o decreto dominical. O capítulo 13 de Apocalipse não começa em Apocalipse 13, começa em Apocalipse 10. É por isso que no sábado eu abordei esse tema. Apocalipse capítulo 10, versos 1 e 2 diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol,
as pernas como colunas de fogo, tinha na mão o livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. No sábado eu expliquei que essa posição de Cristo, o pé direito no mar e o esquerdo na terra, significa a autoridade que ele tem. Jesus tem autoridade sobre terra e mar. Por isso ele assume essa posição. E agora, quando chegamos em Apocalipse 13, você tem uma besta, um animal que sai do mar, e uma besta, um animal que sai da terra. E por que esses animais se levantam do mar e da terra? É porque no capítulo 10, Cristo pôs o pé no mar e na terra. Ele tem autoridade. Mas esses dois poderes se levantam para tomar a autoridade de Deus. Aí eu fico me perguntando, que petulância um poder se levantar para tentar usurpar as prerrogativas divinas. É muita petulância. Bem, mas não foi essa petulância que aquele anjo demonstrou lá no céu, quando tentou ocupar o lugar do Criador? Quando quis estabelecer o seu trono acima das estrelas dos céus? Quando quis ter o seu nome adorado? Não é petulante o diabo? Não foi petulante o diabo quando ele disse lá no deserto da tentação: se você de fato é o Cristo, me adora, e eu te entregarei os reinos desse mundo. Que petulância! Desejando ser adorado pelo próprio Deus. Esses poderes são assim. E não é novidade porque eles são assim, porque Apocalipse 13 diz que foi o dragão que deu poder para eles. É o próprio diabo que está por detrás desses poderes. Então nós vamos passar brevemente esses dois poderes. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque o tempo, ele não para, né? Então vamos para o primeiro animal, a primeira besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quem é esse poder? A história identifica esse poder como sendo Roma pagã e Roma papal. Não são os adventistas só que ensinam isso. Muito antes de haver um único adventista sobre a face da terra, esta profecia já era descrita dessa maneira. E sabe quem é que pensava assim? Martinho Lutero. Ele disse que esse poder representa Roma em suas duas fases, lá no século XVI. Sabe quem mais disse isso? Isaac Newton, século XVIII. Isaac Newton disse que esse poder que se levanta do mar é o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 7, e ele representa Roma nas suas fases imperial e papal. Então os adventistas não são os primeiros. Nós aprendemos com eles a respeito disso. Mas será que é verdade essa crença? Será que esta besta que se levanta do mar é uma alusão a Roma em suas fases pagã e papal? Vejamos. É uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. O que é besta ou animal? Daniel 7,17 responde: esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então na profecia um animal ou uma besta significa um rei ou um reino que se levanta da terra. O que representa 10 chifres? Apocalipse 17,12 responde: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Os chifres também são reis, também são reinos. E então, quais seriam esses chifres? Segundo Isaac Newton, os 10 chifres desta besta que se levanta do mar são os vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgúndios, francos, lombardos, bretões, hunos e Ravenna. E quando você compara os estudos de Isaac Newton na sua obra, Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, publicada em 1733, você percebe que há uma pequena diferença entre os reinos que ele afirma e os reinos que os historiadores modernos atribuem. Apenas uma diferença de 3 reinos. Por que isso aqui é importante? Você deve se lembrar
que Roma não perde o seu poder para nenhum outro império mundial. Babilônia perdeu o seu poder para a Medo-Pérsia perdeu para a Grécia perdeu para Roma, mas Roma não perdeu o seu poder para um outro império. Roma foi minada em suas bases. O Império Romano foi minado pela invasão das tribos bárbaras, e eram 10 as tribos. Essas 10 tribos começaram sua invasão no ano 352 de nossa era, e no ano 476 caiu o Império Romano. Rômulo Augusto foi o último imperador romano. E quando sai de cena o Império Romano, qual é a figura política que sobrou? O bispo de Roma. Então a continuidade do Império Romano é a Igreja Romana, o bispo de Roma. Inclusive nós chamamos hoje o Papa de o Sumo Pontífice. Agora esse termo não é originariamente dele. Sumo Pontífice é um título atribuído ao imperador romano. E por que ele era chamado de Sumo Pontífice? Porque foi o imperador que construiu várias pontes, ligando todas as estradas à capital romana. Daí vem o ditado: todos os caminhos levam a Roma. Porque o imperador fez assim, e ele ficou conhecido e tratado como o Sumo Pontífice, o máximo construtor de pontes. Agora esse título que outrora pertenceu ao imperador de Roma, hoje pertence ao Papa. É por isso que os historiadores dizem que o papado é a continuidade do império, e que o Papa, ele continuou o trabalho do imperador. E essas 7 cabeças? Apocalipse 17 diz: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. Muitas pessoas têm interpretado essas cabeças até como 7 papas, ou seja, desde a restauração da ferida mortal, segundo eles afirmam, em 1929, teríamos 7 papas até que o anticristo se manifestasse. A igreja adventista não apoia essa interpretação, porque nós não somos futuristas, nós somos historicistas. E em momento algum na profecia, a expressão 7 cabeças, que são montes e reis, aplicam-se a pessoas individuais. Antes, aplica-se a sistemas, a reinos, a poderes. E está muito claro no texto quando João diz assim: 5 dessas cabeças caíram, um existe agora, o outro ainda não chegou. Nós temos que entender isso à luz do primeiro século, no momento em que João está escrevendo o Apocalipse. E quando João escreve o Apocalipse, já haviam caído o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. 5 caíram, disse João. Um existe agora, o Império Romano, Roma pagã, e foi Roma quem aprisionou João na ilha de Patmos, o imperador Dominiciano. Um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? O bispo de Roma, o Papa, que só chegou no 6º século. Não dá para você fugir dessa interpretação. E por que esses 7 reis ou 7 montes são esses 7 impérios? Porque eles são antagônicos a Deus. Todos esses impérios tentaram destruir o povo de Deus. O Egito escravizou o povo de Deus 400 anos. A Assíria destruiu as 10 tribos do norte. A Babilônia escravizou por 70 anos as tribos que sobraram, Judá e Benjamim. A Medo-Pérsia tentou acabar com os judeus no tempo da rainha Ester. A Grécia tentou acabar com os judeus no tempo de Antíoco Epifânio, inclusive profanando o santuário e sacrificando porcos no altar do santuário. O Império Romano tentou acabar com o cristianismo, inclusive crucificando o seu fundador. E Roma Imperial, como veremos hoje, dominaria por 12 séculos e perseguiria a igreja de Deus. As 7 cabeças são esses 7 impérios, nada de 7 papas. A besta que vi, disse João, era semelhante a leopardo com pés de urso, boca de leão. Por que esses animais aparecem no capítulo 13? Lá em Daniel capítulo 7,
esses animais se referiam a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A besta que vi era semelhante. Por que o papado se assemelha a esses impérios? Segundo alguns estudiosos, do leão Babilônia, Roma copiou seu orgulho e sua altivez. E sabe quando ela demonstra isso? Quando ela declara que fora da igreja romana não há salvação. É isso que a igreja romana ensina em seus documentos. Só existe salvação dentro da igreja romana. E quem não é católico não pode ser salvo. Os documentos dizem isso. O que é que o papado copiou da Medo-Pérsia? O culto no dia do sol. Porque os primeiros observadores do domingo na história do mundo foram os mitraítas, que viveram no período da Medo-Pérsia. Eles adoravam ao Deus Sol no primeiro dia da semana. O que Roma copiou dos gregos? Os deuses. Hoje nós temos dentro da igreja romana um panteão de deuses, de santos, que medeiam, que intercedem pelos membros da igreja. E antes de avançar, deixa eu abrir um parêntese aqui. O que falamos hoje a respeito da igreja romana, nada tem a ver com os católicos modernos. Por quê? Porque dentro da igreja católica hoje, está cheia de gente sincera. Milhares de pessoas que estão buscando servir a Deus de todo o coração. O que elas precisam é compreender algumas coisas que ainda não compreenderam. Placa de igreja não salva ninguém. Haverá pessoas salvas dentro de todas as denominações, porque o que nos salva é a graça de Jesus. E aqueles que vivem à luz do conhecimento que possuem, por isso eles serão julgados. E haverá salvos de todas as igrejas. Apocalipse diz que foi dado a esse poder uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Que boca é essa que produz arrogância e blasfêmia? O que é blasfêmia? À luz do Novo Testamento, blasfêmia são duas coisas. Primeiro, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um? E quem é que pode perdoar pecados? Quem, irmãos? Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Então, quando a igreja romana ensina a doutrina da confissão auricular, que você pode confessar seu pecado ao sacerdote, e ele tem poder para perdoar você, isso é uma blasfêmia. Porque ser humano nenhum pode perdoar pecados. Só quem perdoa pecados é Deus. Ano passado eu voltei ao Vaticano novamente. E ali no Vaticano, você entra, e também na igreja de São João de Latrão, em Roma. Você entra na igreja e ali existem vários confessionários. Na igreja de São João de Latrão, por exemplo, tem vários confessionários, e em cima de cada um deles tem a língua que o padre fala: alemão, francês, italiano, inglês, espanhol. Eu não achei o português, não entrei para confessar, não tinha lá. Então você que está visitando a igreja, escolhe a língua que você fala, entra ali, conversa, pede perdão. Um deles saiu do consistório em um momento, eu o abordei e queria saber mais um pouquinho sobre a porta santa que tem lá, né? Você sabe que em Roma existem 4 basílicas papais. E uma basílica papal é caracterizada por 2 coisas. Ela tem um altar papal, onde só o Papa celebra a missa, e ela tem uma porta sancta, uma porta que se abre. No passado era a cada 50 anos, agora são 25. E segundo a teologia da igreja, quando o Papa abre essas portas, todo aquele que passa por ela tem todos os seus pecados perdoados.
Então eu queria mais explicações, e eu pedi que ele me ajudasse. E ele bondosamente foi até a porta, me mostrou. A porta estava até interditada, estavam fazendo reformas, mas ela se abre a cada 25 anos, e quem tem que abri-la é o Papa. Mas ele estava ali, dentro do confessionário, ouvindo as confissões e perdoando pecados. Isso é o que é a luz da Bíblia? Blasfêmia. E as pessoas que entram ali são pessoas sinceras. Elas aprenderam assim. Elas acham que elas estão fazendo a coisa certa. No ano passado eu visitei os 4 centros de peregrinação da Igreja Católica do mundo. Eu fui a Aparecida, fui ao Vaticano, fui a São João de Compostela, Santiago de Compostela e fui a Fátima. Portugal, Espanha, Itália e São Paulo. Nós estamos preparando um documentário sobre Apocalipse 13. Vai ficar pronto o ano que vem. E lá em Fátima, você tem uma avenida que dá para a Capela de Fátima, e ali você tem um circuito de granito escuro, e ali as pessoas de joelhos, elas vão uma longa distância até a Basílica, onde está a imagem de Fátima. E enquanto eu estava ali, eu presenciei algumas cenas interessantes, impressionantes. Uma delas, uma garotinha, devia ter mais ou menos, não sei se uns 10, 12 anos de idade. E ela fazia o circuito de joelhos, debaixo de um sol escaldante, um calor enorme. E a mãe dela acompanhava enquanto ela ia de joelhos, a mãe ia do lado, motivando a filha. E eu fiquei olhando a cena. E de tempos em tempos a garotinha reclamava. Aí a mãe levantava a garotinha, limpava o sangue com um pano, e ela se ajoelhava de novo e continuava a sua caminhada. Gente sincera. Aprendeu que isso é que salva. Aprendeu que isso é que traz perdão. Mas não é. É blasfêmia. Achar que algum santo pode perdoar você. Achar que algum sacerdote pode perdoar você. Só quem perdoa é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós só temos um mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que Ele é nosso advogado. João escreveu: filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é Ele? Jesus Cristo. Ele é o advogado, não é o sacerdote. Isso é blasfêmia. Esse poder é blasfemo. O que mais é blasfêmia à luz da Bíblia? Deixa eu ler aqui só os documentos da igreja. Cânon Católico, Concílio de Trento, páginas 440 e 870. Na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Isso é blasfêmia. Nenhum ser humano pode conferir perdão. À luz da Bíblia, não. O que mais é blasfêmia? Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele se disse igual ao Pai. Em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. E eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque isso significava: eu sou igual ao Pai. E por que Jesus não pecou quando se declarou igual ao Pai? Porque Ele é Deus. Mas qualquer ser humano que tenta ser igual a Deus, nisso ele está blasfemando. E olha o que diz o dicionário eclesiástico católico: o Papa é de tão grande dignidade, exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Ele pode modificar. Pode? Não. Ele pode tentar. Mudar ele não pode. O Papa Leão XIII declarou: nós detemos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Quem disse isso? Leão XIII. E quem chegou agora?
Leão 14. A igreja não muda. Não se engane. Roma não muda. Roma acha que o Papa é o próprio Deus na terra. Daí vem o título, o vigário de Cristo. Sabe o que quer dizer a palavra vigário? Quer dizer representante, mas também quer dizer substituto. Quando declaram que o Papa é o vigário, eles declaram que o Papa é o substituto de Deus na terra. É o que disse Leão 13. É por isso que o Papa aceita adoração. O Papa aceita ser adorado como Deus. O texto de Apocalipse também diz que foi dado a ele autoridade para agir 42 meses. Os meses na Bíblia têm 30 dias, no calendário judaico. 30 vezes 42, 1260. Quando é que esse período se cumpre na história? Começa em 538, com a expulsão da última tribo ariana. O decreto de Justiniano foi em 533, 5 anos antes. 538, a expulsão dos ostrogodos de Roma. E vamos até 1798. Durante esses 12 séculos, a igreja romana fez o que bem entendeu. Perseguiu e matou quantos ela quis, em nome da fé. No ano passado eu fui a Portugal fazer uma série para o Hope Channel, lá de Portugal, no Porto. E eu pregava às noites e de dia visitava os locais que eu achava interessante. E num dos dias da semana eu fui até a cidade de Coimbra. Queria conhecer a Universidade de Coimbra, famosa mundialmente, fundada em 1290. Extraordinária faculdade, uma biblioteca extraordinária, fundada em 1290, famosa por seu curso de direito. E enquanto eu visitava ali as bibliotecas, um professor da universidade que eu conheci, ele disse: pastor, você já foi na praça da Inquisição, aqui em Coimbra? Eu disse: nem sabia que existia essa praça. Ele disse: então você que gosta de história, vai visitar, fica bem no centro da cidade. E assim que eu terminei minha visita, eu fui lá visitar a Praça da Inquisição em Coimbra. Lá tirei essas fotos, tirei várias. Aqui você tem um quadro que lá está falando sobre o alto da fé da Inquisição. A Inquisição foi o pior estratagema que a igreja desenvolveu, que atingiu seu clímax no 12º século. Nessa Inquisição, em Coimbra, preste atenção, na Inquisição da igreja romana em Coimbra, 12 mil judeus perderam suas vidas. E nas paredes desse pátio da Inquisição estão os nomes desses judeus mortos. E lá, nesse museu, são preservadas 2 salas onde o alto da fé tinha lugar, onde era montado ali um tribunal. E quem a igreja declarava ser herege, vinha para esta sala. Era submetido a interrogatório, a torturas. E lá você vê todas as fotos dos instrumentos de tortura que eles usavam. E um rapaz que lá trabalhava, e eu perguntei: e esse local aqui com essa corda? Ele dizia: isso aqui é a sala original do 12º século. E essa corda aqui, ela está no mesmo lugar que eles colocavam as cordas para enforcar esses hereges. Ou morriam enforcados, ou morriam traspassados, ou então colocavam-se instrumentos onde os pés eram puxados numa direção, os braços em outra, até que a pessoa fosse esquartejada. Existe um historiador chamado Jesse Lehman. Ele escreveu um livro chamado O Livro dos Mártires. Jesse Lehman afirma em seu livro que nesses 12 séculos de perseguições papais, a igreja ceifou a vida de mais de 150 milhões de cristãos. 150 milhões
Isso é quase a população de um Brasil. 12 séculos. Autoridade para agir. E perseguiu como bem quis. Eu tive a chance de visitar mais uma vez também a casa dos valdenses. E se você for um dia ali no norte da Itália, sul da França, eu aconselho você a visitar esse local. A escola era chamada Dei Barba. Aí se preparavam os pastores valdenses. Eles passavam aí 4 invernos. E nos invernos, eles estudavam natureza e Bíblia. Até que eram preparados para serem pastores. E daí dessas escolas, eles saíam para as grandes universidades do mundo para evangelizar. Aí perto dessa escola de pastores valdenses, você tem ali uma caverna chamada Tunda della Tana. E ali você percebe a abertura, aquele orifício lá é por onde você tem que entrar. É um espaço muito apertado, você tem que entrar quase que rastejando. Mas depois que você passa por essa abertura, lá dentro você tem um salão que cabe pelo menos 150 pessoas. E era dentro desse salão que os valdenses adoravam a Deus, escondidos do império. Até que eles descobriram. E quando descobriram, eles foram lá num dia de culto dos valdenses, e vários valdenses guardavam o sábado. Eles taparam essa entrada e por um orifício superior, eles jogaram tochas e mataram queimadas, asfixiadas, todas as pessoas que ali estavam adorando a Deus. Ali permanece como um santuário de tantas pessoas que perderam suas vidas. Eu fui ano passado também na Alemanha e visitei mais uma vez Constança, uma cidade muito linda. E lá em Constança, você tem uma praça onde hoje existe uma grande pedra, e esta pedra assinala o exato local onde foram queimados vivos John Hus e Jerônimo de Praga. Queimados vivos, porque não se submeteram aos ensinos papais, mas ficaram com a Bíblia. 1414, John Hus foi queimado. Ou 14 ou 18. O concílio durou 4 anos, ele foi queimado durante o concílio. Mas as perseguições findariam, porque o Apocalipse diz assim: vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando é que essa ferida de morte foi dada? Quando foi preso o Papa por ordem de Napoleão Bonaparte, em 15 de fevereiro de 1798. O Papa era o Papa Pio VI, e ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Quem o prendeu foram 2 generais, Berthier e Servani. E eu fui a Paris para encontrar a sepultura de Servani, e ele está sepultado lá no mesmo Museu dos Inválidos, onde está sepultado Napoleão Bonaparte, o general que prendeu o Papa. Mas o Apocalipse 13:8 termina dizendo: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Mas quem é que vai adorar esse poder? Aqueles cujos nomes, o quê? Não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Quem é que vai adorar esse poder? Quem não tem seu nome no livro da vida, porque quem tem o seu nome lá não vai adorar esse poder, mas os que não têm adorarão esse poder. Então nós tivemos a prisão do Papa em 1798, passados alguns anos, 31 anos, passados 131 anos, em 1929, nós temos o que nós consideramos o início da cura da ferida mortal, o início da restauração do poder papal. E por que começa aí? Porque foi aí que Benito Mussolini, líder da Itália, vai devolver para a igreja romana os 44 hectares de terra
que haviam sido confiscados da igreja por Napoleão Bonaparte. A igreja também foi indenizada numa multa milionária pela prisão do Papa, pelo Estado italiano, e ainda foi colocado agora a religião católica romana como sendo a religião oficial do império. E agora, com o estabelecimento desse novo Estado, de apenas 44 hectares de terra, o Estado do Vaticano, o Papa ganhou o status de chefe de Estado. Começou a ascensão papal. Você vai perceber que a revista Time, de tempos em tempos, atribui ao Papa o título de o Homem do Ano. E essa ascensão chegou vertiginosamente na década de 80, quando nós tivemos o início das relações diplomáticas entre Vaticano e Casa Branca, no governo de João Paulo II e o presidente Ronald Reagan. Mas o que mais me assusta foi o que aconteceu no ano passado, quando o Papa Francisco discursou no Capitólio. Foi a primeira vez que um Papa ocupou aquela tribuna. Quando o Papa Francisco esteve nos Estados Unidos em sua primeira visita oficial, ele fez 3 discursos. Um nos jardins da Casa Branca, um no Senado e o outro na sede da ONU. Mas o que mais me chamou a atenção foi o discurso do Papa Francisco nos jardins da Casa Branca. Porque ele disse assim: eu estou feliz. Durou 9 minutos o discurso. Está na internet. Eu estou feliz em estar sendo recebido por vocês. Eu que não sou daqui, sou um estrangeiro. Ele é argentino, né? Era argentino. E ele disse assim: assim como também vocês não são daqui e um dia foram recebidos aqui. Quando o Papa falou isso, eu me perguntei na hora: será que os americanos entenderam o que ele disse? Vocês também foram bem recebidos aqui, mas vocês não são daqui. E não eram mesmo. Eles eram da onde? Eram da Europa. Mas eles foram para ali, fugindo das perseguições papais. Vocês não são daqui. E por que vocês não são? Porque nós perseguimos vocês lá na Europa e vocês vieram parar aqui. Será que eles não viram isso? Agora o Apocalipse 13 diz que vai se levantar uma outra besta da terra para se unir ao papado. E agora eu tenho um problema sério. Eu estou no meio da mensagem, já deu 9:05. Eu vou ter que relocar e vou entrar em Apocalipse 13:11 só a partir de amanhã, porque eu não quero me demorar mais. Mas eu queria encerrar então só com esse primeiro poder. E amanhã a gente continua o Apocalipse 13. E eu vou falar da besta da terra, da união desses poderes e do decreto dominical que vem por aí. Mas eu queria encerrar dizendo para você o seguinte: a gente não traz essas informações para falar mal de igreja A ou B. A gente traz essas informações porque é isso que a palavra de Deus profetizou. Isso foi profetizado o que aconteceria e aconteceu. Esse poder está no seu auge. E a Bíblia diz que os habitantes da terra vão venerar mais uma vez esse poder. Quando é que isso vai acontecer? Quando os seres humanos perceberem que os governos, eles são incompetentes para resolver os nossos problemas. Quando eles perceberem que nós precisamos de uma moeda única. Nós precisamos nos unir como globo, a nossa casa. E nós precisamos de um governo mundial. E por que não pegar alguém que já tem experiência como no passado? E as pessoas vão se submeter a esse poder mais uma vez. Mas quem é que o Apocalipse diz que vai se submeter? Aqueles que não têm seus nomes no livro da vida.